luxúria é algo que, engraçado, que sempre quando eu pensava sobre isso, eu nunca fui a fundo de saber o que, que era de fato, mas me remetia a luxo, a riqueza, né? Não sei se o pessoal de casa vai concordar comigo, mas quando a gente ouve a palavra luxúria, a gente já se tira do pacote, a gente pensa, ah, riqueza, então eu não sou rico, eu não tenho luxúria, né? Quem tem muitas aquisições, e a gente acaba pensando, não, eu não faço parte. Só que quando eu fui pesquisando, eu fui vendo que é muito além de questão financeira, né? E eu vi assim, na verdade, eu vi no dicionário, eu achei sobre luxúria, falando o seguinte, que se trata de um comportamento desregrado, ou seja, um comportamento excessivo com relação aos prazeres da carne. Né? Então, ele se relaciona com a libertinagem, né? Também conhecido como lascívia, com relação ao comportamento, né, das relações sexuais. E aí, a gente já, né, de cara já vê que isso é pecado realmente. Mas, como que eu sei se eu tenho luxúria? Né? Porque muitas vezes também quem pode estar ouvindo pode estar pensando, eu peco, tudo bem, eu reconheço que eu peco, mas eu não peco excessivamente. Né, aquela velha história, eu bebo socialmente, eu sei até onde eu posso ir, mas como que eu sei se eu tenho luxúria na minha vida, né? E aí eu fui para a palavra, e eu vi lá em Romanos 3, né, 23, que para quem acha que não tem pecado, a palavra fala, né, que todos pecaram. Então, todos estão incluídos no pacote, né? Todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. E para algumas pessoas que podem achar, mas eu peco poucas vezes, ou então eu sei me controlar, né? A palavra fala também em João 8,34. Eu achei interessante que fala assim, que quem peca, não peca só uma vez, né? E na verdade, a palavra, né, o versículo fala assim, respondeu-lhe Jesus, digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então, não existe essa de eu peco uma vez, ou de eu bebo socialmente, ou de eu sei até onde eu vou, ou é só dessa vez. Quem peca é escravo. Então, se eu sou escravo, eu faço sempre. Então, se eu faço sempre, eu faço descontroladamente, que é o significado da luxúria. Então, assim, eu percebo que todos têm luxúria. Não tem ninguém que possa dizer, eu não tenho lascívia. Eu não sou uma pessoa que eu não tenho isso. Pode ser que eu não viva assim, né? Claro, mediante arrependimento, mas todos estão suscetíveis a pecar desregradamente, né? Se não for realmente a palavra de Deus que vai nos libertar, como vai falar ainda em João 8, né? Lá no versículo 36, ele vai falar, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Mas existe uma ponte, né, entre aquele que peca todo dia e o que são livres, que é Jesus. Então, se eu não reconheço Jesus, se eu não me arrependo, e se eu não realmente, de fato, entendo que eu sou isso, eu nunca vou buscar Jesus. E se eu não buscar Jesus, eu nunca vou deixar de ser. Eu sempre vou ter a luxúria. Eu sempre vou ser lasciva, né? E muitas vezes, quando eu vi a palavra lascivo, na Bíblia, eu não entendia muito bem, mas hoje eu entendo claramente, né? Que lascivo é aquele que peca mesmo desregradamente. E independente de qual seja o pecado, não só de luxo, não só de riqueza, não tem nada a ver. Não só de prazer carnal, né, de relação sexual, não é isso. Mas todo prazer que eu deito e rolo achando que não tem problema, isso é uma luxúria na minha vida. Né? Se eu acho que mentira não tem problema, se eu acho que reclamação não tem problema, se eu acho que ser falso entre os irmãos, né, se eu acho que tratar um de um jeito e outro de outro jeito é normal, eu já tô tendo luxúria, porque eu tô pecando de forma desregrada, né? Então, algo que eu lembrei muito também foi de Oséias, né, do povo de Israel, que era um povo que tinha luxúria. Não porque era rico, não, mas porque eles conheciam, eles sabiam quem era Deus, eles viam o amor de Deus, mas eles trocavam Deus pelos deuses deles. E havia infidelidade no coração deles, né? Então, eu vi que o pecado da luxúria, ele está associado com muitos outros. Não tem como você só ter luxúria, você tem muitos outros pecados, né? E o primeiro é a infidelidade. Porque se eu peco desregradamente, hoje eu digo, Deus me perdoa, mas amanhã, na segunda-feira, eu volto. Né? Então eu estou no culto, eu estou ouvindo a direção de Deus, mas quando é na semana, eu já volto aquela cadeia que eu estou.
né? Então, realmente, é o arrependimento em Jesus para que o Filho me liberte, né? Porque se o Filho me libertar, eu vou ser livre. Então, eu vi muito isso. E também outras coisas que estão relacionadas à luxúria, eu vi que é a rebeldia. Muitas vezes pelo fato de pensar, não sou eu, não é comigo, não, a palavra não é para mim, é para a pessoa que não está assistindo hoje, é para o meu vizinho, né? Então, eu vi que quem é rebelde tem luxúria também, porque ele não quer aceitar a condição dele, e ele está sendo contra Deus. Se Deus fala que todos pecaram e eu digo que menos eu estou sendo contrário a Deus, eu estou sendo rebelde, né? E outra coisa também é a falta de domínio próprio. Quem tem luxúria não tem domínio próprio, porque mesmo que diga, né, que não vai fazer de novo, acaba caindo de novo, porque é viciado muitas vezes, né, o vício do elogio, o vício, né, como já foi dito na tarde de hoje, de mostrar serviço, né, o vício de aquele determinado prazer, às vezes que ninguém sabe. Então, são vícios, né, e são falta de domínio próprio, ou seja, falta do Espírito Santo, né. E também eu vi que é a falta de arrependimento mesmo, né? Então quem tem luxúria é aquele que não se arrepende, que realmente não muda, né? Porque o arrependimento é mudança, não é só dizer Deus me perdoa. O arrependimento realmente é pegar a palavra e botar na vida e mudar a atitude. Então quem tem luxúria não faz isso, não pega e muda. Ele só ouve e ignora, porque ele acha que não é com ele. E também eu vi que quem tem luxúria tem muito amor próprio. Porque a pessoa, ela se ama tanto ao ponto dela colocar o desejo dela acima do desejo de Deus. Então, ela ama tanto a si mesma que ela quer ser uma boa obreira. Ela se ama tanto que ela quer ser uma pessoa fiel nas atividades. Ela se ama tanto que ela quer sempre estar à frente. Ela quer sempre estar ali sendo aplaudida. É uma pessoa que ela quer sempre estar sendo vista. Por amor próprio, não por amor a Deus, por amor próprio. E vai dizer que não é de Deus? Né? Deus vê como o homem não vê. O homem vê só o exterior, mas Deus vê o coração. Então, são coisas que estão realmente muito presentes na igreja. Não é uma palavra para quem está fora, mas é realmente uma palavra para quem está ao vivo, né? Quem está assistindo hoje. Porque existe uma linha muito fina entre você servir a Deus de verdade e você ser desregrado, né? Você se atrapalhar e viver nesse ciclo vicioso do pecado. Porque são coisas que muitas vezes ninguém vai ver. Só você e Deus. E quando ninguém vê, ninguém cobra. Mas existe Deus que está cobrando, né? Todo dia ali. E Ele está trazendo a palavra todo dia como essa cobrança. Mas uma cobrança de vida, uma cobrança de amor, uma cobrança de dar a vida, né? Então, foi isso que eu vi um pouco a respeito da luxúria. E também, a respeito da vaidade, eu vi que estão andando juntos, né? Não tem como você desvincular um do outro, porque os dois têm a mesma base, que é se deleitar nos próprios prazeres. Então, o vaidoso, ele também, ele tá ali nos próprios prazeres, naquilo que ele sente vontade de fazer, naquilo que ele quer fazer, naquilo que dá retorno, né? E, como a Paty falou, tem muito em Eclesiastes, né, de Salomão. A própria palavra fala que Salomão foi um homem que nunca teve nenhum outro rei como ele, né? Todas as experiências aí que um homem pode desejar na vida, ele teve. E engraçado que ele teve tudo, mas a vaidade dele fez com que ele tivesse diversos pecados justamente por ter tudo, né? Então, o fato de ter tudo trouxe para ele ingratidão, que anda com a vaidade. Então, quem é vaidoso acaba sendo ingrato, porque ele tem tudo e ele não percebe. Então, o vaidoso, ele é tão assim, olha tanto para ele, que ele acha que nunca é suficiente, mas ele sempre acha que podia melhorar, ou podia ser como o outro, ou não é o suficiente, e está muito relacionado à luxúria também. E outro ponto também que eu vi da vaidade, né, que é de Salomão, é a soberba, porque o vaidoso, ele sempre acha que merece o que ele tem. Então, ele sempre acha que o corpo que ele tem é porque ele se esforçou para ter. Ele acha que o cargo na empresa que ele tem é porque ele estudou muito, ou porque ele foi o mais talentoso da equipe, ou porque
se ele foi o aluno nota 10 é porque ele é o preferido da professora, que ele sempre faz o melhor. O vaidoso, ele sempre acha que as pessoas têm que fazer porque é o mínimo que elas devem fazer é fazer o que elas fazem. Não sei se ficou claro. Mas quem tá ao redor, o que faz, tem que fazer para ele. Porque é obrigação da pessoa, mas não é obrigação, né? Então, o vaidoso, ele acha que todos estão ali para servi-lo, né? Então, eu vi muito a questão da soberba, de achar que é o melhor e de achar que tudo serve para ele, como a Paty falou, né? Que tudo tá com relação a ele, tudo tá relacionado a ele. Só que às vezes não, às vezes a pessoa nem lembrou que ele foi, o que ele não foi, o que ele fez, o que ele não fez. Mas essa mente soberba sempre faz achar, né? Que, tem que fazer, porque se não fazer, é porque eu sou, enfim. E o terceiro ponto também que eu vi dentro da vaidade foi o egoísmo, porque é eu no centro, né? Então, sempre é o eu, o que eu quero no centro. Então, foram duas características, na verdade, dois pecados, né? Duas cadeias aí que elas levam a muitas outras coisas. A luxúria, que leva à rebeldia, falta de domínio próprio, falta de arrependimento. E a vaidade, que ela leva à ingratidão, leva à soberba, leva ao egoísmo. Mas que os dois estão juntos, né? Que é ali no prazer do pecado e o que o pecado me dá, que me estimula, né? Que infla, né, o meu ego, aquilo que eu gosto. E foi isso que eu vi.